Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedora e torcedor do Orlando Magic. Eu sou o Wagner, esse é o Stuff. E eu sou o Luiz Fernando Filho. Dessa vez eu fui certo, né? Exato, boa, Luiz. E esse é o episódio número 39 do nosso querido Madcast Brasil. Então sejam todos muitíssimo bem-vindos. Bom, Luiz, vamos começar dando uma passadinha no que foi a última semana do Magic. Aí você fez os últimos episódios por conta própria, inclusive, obrigado, eu estava viajando, estava de férias. Vou tirar mais férias muito em breve, então você vai ter que fazer de novo. Mas brigadão aí por segurar a onda. Ficou muito legal, inclusive, parabéns. Mas vamos passar aqui pelos últimos resultados. Sexta-feira passada, dia 5 de novembro, o Magic perdeu do San Antonio Spurs. Jogo em casa, né? 102-89, o Cole Anthony 21 pontos. Mas foi uma derrota esperada, né? O San Antonio está num processo aí um pouco mais avançado de reconstrução. E aí depois veio a grande surpresa dessa semana aí, que foi a vitória contra o Utah Jazz. 107-100, 33 pontos do Cole Anthony, Franz Wagner bem, o Wendell Carter Jr. também, uma grande vitória. E depois veio o que vai trazer o nosso primeiro assunto da pauta aqui, que foi a derrota acachapante, diria assim, para o Brooklyn Nets, 123-90. O Brooklyn dominou do começo ao fim esse jogo. O Kevin Durant errou um arremesso o jogo inteiro. O LaMarcus Aldridge matou a pau também. Foi difícil, né, Luiz? Mas eu vou aproveitar para puxar o nosso primeiro assunto, que é justamente falar sobre esses altos e baixos do Orlando Magic, um time que a gente não cansa de falar, jovem, está em reconstrução, cheio de uma molecada aí que está aprendendo, e eu acho que essa vai ser a tônica pro resto da temporada, né, Luiz? A gente ganhar alguns jogos aí surpreendentes contra times como o Utah Jazz, que é um time que é bem melhor do que o Magic hoje, não tem nem o que discutir, e logo depois tomar uma verdadeira surra como tomou contra o Nets. Acho que vai ser isso, né, Luiz? Você concorda? Não, é por aí, né? E assim, o Utah é um destaque interessante aí dessa vitória, mas, por exemplo, o Magic ganhou do Knicks também, que foi surpreendente a forma como ganhou. Vez ou outra, quando a gente está cobrindo os jogos no Twitter, a gente comenta, é um time muito jovem. Eu até dei uma tweetada em um desses últimos jogos que teve, não lembro exatamente qual, sei que foi em uma das derrotas, não lembro se foi no jogo do Spurs, que eu falei o seguinte, me deixava mais chateado quando era um time experiente, um time com jogadores rodados, que tinham oscilações que não era para ter tanto, né? E falo isso do time da temporada passada, enfim, o Magic que a gente se acostumou a ver oscilando. Uma molecada, que é um grupo titular, que é o mais jovem desde a década de 70 na NBA, então a gente espera isso, é o que vai acontecer. Né? A gente teve até um destaque interessante no jogo do Spurs, que eu acho que é importante até fazer essa menção. O R.J. Hampton teve um jogo, teve 20 minutos em quadra, mas a gente viu um R.J. Hampton melhor. A gente viu muito do R.J. Hampton oscilando no começo dessa temporada, mas aí a gente já viu um jogo interessante. Então é uma coisa que vai acontecer muito. Né? E é natural, é um time muito jovem, é um time que eu acho que até o próximo ano ainda a gente vai ainda ter alguns sofrimentos com alguns desenvolvimentos. Provavelmente vai entrar mais um jovem, um ou mais jovens nessa equação ainda, né, que vai ter que passar por todo esse processo, né, já que provavelmente o Magic vai ter outra escolha alta de draft aí. Pois é, e assim, a gente vê, por exemplo, o Cole Anthony tá matando a pau a temporada, só que esse jogo contra o Brooklyn Nets, o Cole Anthony não foi bem. Então, eu sei que quando a gente... É uma coisa que eu falo bastante. Aqui já, nesses programas que eu gravei sozinho também, eu falei, a gente dorme meio puto no dia, né? Que merda e tal, mas no outro dia a gente acorda e fala, não, beleza, é assim mesmo, o time tá em evolução, o time tá desenvolvendo, então eu acho que é algo que vai acontecer bastante ainda, não só nessa temporada, mas até na próxima também. Eu acho que é importante a gente pontuar isso agora, no começo da temporada, porque eu sinceramente acredito que essa vai ser a história do Magic ao longo de toda a temporada, né? Você ganhar um jogo contra um Utah Jazz, contra um New York Knicks, que são times que hoje são melhores que o Magic,
não tem como contestar isso, mas são aqueles jogos que o time encaixa, que contra o Utah a defesa foi espetacular ali, principalmente no último quarto. O R.J. Hampton fez um trabalho espetacular em cima do Donovan Mitchell. Foi o melhor jogo defensivo do R.J. Hampton para mim, no Orlando. Ele colocou um cadeado mesmo ali, o Donovan Mitchell não deixou o cara jogar. E o Magic entrou no último quarto perdendo por 10 pontos, né? Acho que isso é importante pontuar também, né? Porque um time jovem, para tirar 10 pontos e ainda ganhar por 7 pontos, ganhou de 107-100, ou seja, fez um último quarto fenomenal, né? E o Cole Anthony muito quente também, o próprio R.J. Hampton meteu aquela bola de 3 no final ali, que foi importantíssimo para a vitória também. O Wendell Carter Jr. Enfrentando um dos melhores defensores, se não o melhor defensor da NBA, né, o atual Defensive Player of the Year, o Rudy Gobert, o francês, fez um jogaço também, 22 pontos, 15 rebotes, 6 assistências, acho que é um aspecto do jogo do Wendell aí também que tá aparecendo mais agora que ele tá mais acostumado com o time também. As bolas de 3, né? Ele foi o recorde dele, se não me engano, foram 4 bolas de 3 do Wendell Carter Jr. nesse jogo. Ele nunca tinha feito tantas bolas de 3. A gente tweetou sobre isso também. Ele é um aspecto novo do jogo dele, ele não tinha essa bola de 3. Se você for olhar os números dele no Chicago Bulls, as 3 temporadas que ele ficou no Chicago Bulls, ele chutava pouquíssimo de 3, uma bola mais ou menos por jogo, nem isso em algumas temporadas, e o aproveitamento ali abaixo dos 30%, e agora ele tá na casa dos 40 ali, né, chutando 6 bolas por jogo. Então, assim, a gente tá vendo o que acontecer com ele, mais ou menos o que aconteceu com o Vucevic, né, que chegou em Orlando sem esse arremesso também. E em dobro, né? Porque a gente tá vendo o Mobamba também. Então. Também. E isso para a NBA hoje em dia é uma maravilha, né? Você ter Mobamba não. Mobamba! Mobamba! Como diria nosso querido Cole Anthony, Mobamba, facts. Aliás, vamos falar sobre a entrevista de Cole Anthony, né? Que cena maravilhosa, né? Que coisa incrível. É um dos caras mais carismáticos da liga já, tá na segunda temporada. Ele já tem pelo menos 3 entrevistas épicas aí. E a galera não acompanha muito o Magic, mas quem acompanha sabe como é divertido ver o Cole Anthony dando entrevista quando ele ganha, né? Não acompanham o Magic por enquanto, viu? Porque a torcida está trincada aqui para uma futura dinastia. Então, a gente vai ver muito um Cole Anthony aí em rede nacional, mas é muito divertido. Essa última entrevista dele, para mim, foi qualquer coisa. Eu não conseguia parar de ver e rir, porque o cara é muito carismático, como você falou. E joga muito, né? Também. Eu assisti várias vezes a entrevista, inclusive depois no Twitter, né? Bombou muito no Twitter, virou meme praticamente. E eu achei interessante também que o Dante Marchitelli, que é o repórter de quadra do Magic, da transmissão lá da BR Sports, ele tinha feito entrevista no ano passado com o Cole Anthony, uma daquelas famosas, mas ele tinha feito virtualmente, ele não estava no ginásio, né? Então ele falou, tava ansioso para ter essa oportunidade de te entrevistar aqui. E o Cole Anthony mal olha pro Dante, ele fica olhando para a câmera, assim, ó, pilhado. Facts. É muito divertido. Ele é uma figura, velho. É uma figuraça. A energia caótica do bem, né? E Luiz, vamos aproveitar que a gente está falando de Cole Anthony, vamos passar para o nosso segundo assunto da pauta, que é justamente Cole Anthony, né? Esse começo de temporada dele está sendo fenomenal. Ele estava com média de 20 pontos por jogo até esse jogo contra o Brooklyn Nets, aí baixou um pouco agora para 19,3 por jogo, mas assim, é indiscutível que ele tá carregando o ataque do Magic nesses primeiros 12 jogos aí, né, que o Magic tá com a campanha de 3 vitórias e 9 derrotas, foram 12 jogos, e ele tá com médias aí de 19,3 pontos, 7,2 rebotes, que é uma característica que sempre exaltaram nele, até antes dele chegar na NBA, que era um ótimo reboteiro pro tamanho e pra posição dele, 4,9 assistências, 1,4 roubadas de bola por jogo, e ele está chutando 39,1%, quase 40% de 3. Então, são números bem expressivos aí, né, Luiz? E acho que vai ser difícil tirar ele do time titular, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, mas eu acho que do jeito que ele tá jogando, o Cole Anthony é titular desse time, né? Para mim é indiscutível já. E assim, o Cole Anthony, ele tá jogando num nível que faz a gente pensar sobre a fogueira que ele entrou na temporada passada e o quanto isso ajudou. Então, eu acho que para um cara que está num time muito jovem e ele sofreu aquela
pressão, vamos dizer assim, de entrar numa situação adversa, como ele entrou na temporada passada, apesar dele ser muito jovem, ele vai poder ajudar muito caras como o Franz Wagner, como o Jalen Suggs, que estão chegando agora e meio que entraram já como titular e vamos lá e tal, e mostrar que, ó, o exemplo é ele mesmo, de falar, ano passado eu estava assim, esse ano, olha, eu já estou jogando desse jeito. Um ponto que eu acho muito legal do Cole Anthony é a capacidade dele de contribuir com os rebotes, né? Teve duas partidas, teve 2 duplos dele aí, com rebotes e pontos, né? Então, assim, ele ainda não conseguiu fazer suas 10 assistências, mas em termos de rebotes, ele está sempre ali contribuindo, sempre dando uma ajuda aí nesse fator também. Esse jogo de Utah que você estava falando foi o melhor desempenho na carreira dele de pontos, né? Então, não, foi o segundo melhor, acho. Ele fez 37 pontos. Ele fez 37 pontos contra a Philadelphia na temporada passada. Até foi alguém no Twitter que chamou a atenção da gente sobre isso. Verdade. Foi o season high dele, né? Season high, isso. E, assim, tá jogando demais. Eu acho que muita gente está esquecendo do Fultz. E eu acho que o Fultz ainda tem espaço, porque ele tem bola para jogar. Claro que ele deve estar preocupado agora, né? Assim, deve estar numa fome para voltar também, né? Não, deve estar no veneno. Até porque o time está num ritmo que é interessante. Por mais que tenha perdido 9 jogos, você vê que está tentando chegar numa crescente e tem um sinal à frente aí de que pode ser um time bom. Mas o Cole Anthony já jogou bola suficiente para mim para ser indiscutivelmente titular nesse time. Vai ficar, para mim, é o Fultz e o Cole Anthony titular. Até na pauta fala do impacto aqui para o Jalen Suggs. Para mim, o Jalen Suggs tem que entrar numa rotação de reserva para ganhar um ritmo, para quem sabe no próximo ano ele assumir esse posto aí e ver o que o Magic vai fazer. Tanto o Cole Anthony e eu acho que o Franz Wagner também fez por merecer manter essa titularidade. Então eu acho que o Timo Kik, que estava ali treinando para ser uma posição 3, volta ali um pouco com as casinhas. Quem sabe joga de posição 4 vindo do banco quando tudo estiver normal também, jogando de posição 3 e posição 4, o que pode ser muito bom para a gente também, né? Porque a gente tem um Terence Ross que pode jogar na posição 2, posição 3. Né? A gente tem o R.J. Hampton que pode contribuir também ali com posição 1, posição 2, até fazer um bico ali de posição 3. Tem uma dinâmica interessante, mas assim, para mim, o Cole Anthony já fez mais do que suficiente para não sair desse time. E digo mais, se o Cole Anthony sair desse time, é complicado. Vão pichar os muros lá em Orlando, hein? Vai ser o Mickey Mouse, vai todo mundo lá para cima, porque o cara tá em quadra, o Magic é um time. O cara sai de quadra, o Magic é outro time. É impressionante, assim, o impacto que ele já tem nessa equipe. Você trouxe um ponto interessante aí, Luiz, que é a fogueira que ele foi jogado na temporada passada, né? A gente tem que lembrar que o draft do Cole Anthony, se eu não me engano, foi em outubro ou novembro, ou seja, foi totalmente atípico por causa da pandemia, e em dezembro ele já estava jogando, e em janeiro ele já era titular, porque o Fultz tinha se machucado. Então, assim, ele não teve pré-temporada na temporada de novato, foi jogado na fogueira de ser titular de um time da NBA no começo da carreira, sem ter nenhum tipo de preparação normal, como outros novatos tiveram. E a gente tem até o exemplo do Suggs, né? O Suggs teve esse tempo, teve pré-temporada, teve Summer League para jogar, ele teve tudo isso e ele tá tendo um início de temporada vacilante aí, tá sendo difícil para ele se adaptar, né? Principalmente ofensivamente. Então eu acho que o Cole Anthony é um ótimo exemplo aí de como os caras de alguém que conseguiu se adaptar com muitas adversidades tendo sido jogadas em cima dele. Então, acho que é bom, vamos ficar de olho nessa evolução do Cole Anthony. Claro, ele vai oscilar, como o Luiz falou, ele vinha de um jogo aí contra o Utah Jazz de 33 pontos, e aí depois contra o Brooklyn ele fez 10 pontos, chutou 4 de 12, então não fez nenhuma bola de 3 nesse jogo também, 0 de 5, então foi um jogo bem difícil, mas eu acho que o saldo é bem positivo para o Cole Anthony até agora. E cara, eu queria que, Luiz, você falasse, a gente falou um pouquinho sobre, vamos entrar mais nisso, o que significa o Cole Anthony estar jogando tão bem para Markelle Fultz, que tá lá assistindo tudo do banco com os moletons dele lá, estiloso, e pro próprio Jalen Suggs, né, porque são teoricamente três aí que brigam por duas posições,
mas o Cole Anthony a gente não vê muito jogando na posição 2, né? Até pelo tamanho, pela dificuldade de marcar, a gente viu contra o Brooklyn, ele sofreu bastante contra o James Harden quando ele ficava no 1 contra 1 ali, principalmente no post-up, que o James Harden é um cara mais encorpado, mais forte, e ganhou muitas jogadas ali na força do Cole Anthony, então seria difícil você colocar, por exemplo, o Fultz e o Cole Anthony juntos em termos defensivos. Já o Suggs eu vejo um cara que se encaixaria melhor nisso aí, por ter mais capacidade defensiva, né, por ter mais corpo também. O que você acha? Eu acho que, assim, é difícil o Fultz, primeiro, assim, que o Fultz ele entra já sabendo que ele vai precisar mostrar de cara, né? Porque senão, eu não acho que é absurdo pensar na possibilidade do Fultz ir para a reserva e o Cole Anthony ser titular, que muito torcedor do Magic já está defendendo isso, tá? Eu acho que não. Eu acho que o Fultz e o Cole Anthony podem coexistir. Claro que talvez defensivamente falando, como você falou, o Jalen Suggs possa contribuir mais, mas eu ainda acho que o Jalen Suggs ele precisa de um tempo de maturação na liga que talvez ao longo da temporada ele possa até ter, sabe? Até em algum momento a gente vê o Jalen Suggs pedindo passagem aí. Mas eu acredito que o Cole Anthony vai precisar dar essa adaptação aí, de ter uma rotação, ele e o Fultz, sabe, entre posição 1 e posição 2, melhorar um pouco. Acho que é um cara que, como aprendeu muita coisa na marra na NBA, ele pode conseguir ter essa adaptação aí, até para a gente poder ter esses dois caras como titulares. Que eu acho que o caminho é ter esses dois caras como titulares. Claro que, assim, a gente pensa um cenário onde sei lá, o Fultz tá na rotação titular e o Cole Anthony no banco, porra, a gente não vai se preocupar com absolutamente nada mais na posição 1. Só que quanto tempo de quadra esses caras vão ter? Inevitavelmente, eu acho que eles vão precisar jogar junto, porque eles são dois dos caras mais talentosos desse time. Não dá pra gente abrir mão de ter o Markelle Fultz, sei lá, mais de 20 minutos, 25 minutos em quadra, para dividir o tempo ali com o Cole Anthony, sabe? Dividir 24 e 24 cada um, porra, é complicado, sabe? Então, é incomum na NBA isso, né? A gente não vê acontecendo muito. Pois e aí ao mesmo tempo privar o Cole Anthony desse tempo ou privar o Markelle Fultz desse tempo, eu acho que não é um caminho, não é o melhor caminho. Por isso que eu acho que os dois poderiam coexistir. Em algum momento também joga as rotações como a gente vê na NBA. Tá lá o Cole Anthony e o Markelle Fultz por uma boa parte do tempo, mas aí sai o Fultz, entra o Jalen Suggs em um momento onde precisa um pouco mais de fator defensivo. O Franz Wagner tá ali contribuindo também. Assim, é interessante puxar até para a questão do Brooklyn Nets, porque o Kevin Durant quase não errou esse jogo, né? Errou um arremesso, miserável. Errou um arremesso. Mas você via que o Franz Wagner estava ali na raça, sabe? Chegando junto também. E dando uma canseirinha no Kevin. Porque o Kevin Durant é fora de série, né? Então, não tem como defender. O Franz Wagner terminou o jogo com 6 roubadas de bola, né? Foi o recorde da carreira dele. Pois e assim, vai ter que. E o Magic vai ter que adaptar essas questões aí, principalmente do Fultz e do Cole Anthony, para poder encaixar um elenco que consegue contribuir defensivamente. O Isaac voltando, a gente vai ter o Franz Wagner ajudando, o Isaac ajudando. Então, os caras vão precisar chegar junto. Eu acho que o cenário do Magic é realmente ter essa adaptação do Cole e do Markelle para jogarem juntos. Eu acho que esse é o melhor caminho para o Magic. Eu vi até um pessoal comentando no Twitter hoje, pessoal dos Estados Unidos, questionando porque o Magic não dá informações sobre o estágio de recuperação do Markelle Fultz, do Jonathan Isaac, especulando que talvez ele já tivesse condições de voltar e o time estaria segurando ele para impulsionar o tanque aí nesse começo de temporada, né, para perder mais jogos. Eu, sinceramente, não acredito nisso, porque eu acho que você não consegue segurar um jogador para voltar, né? Eu imagino o Fultz vendo os caras jogando, vendo o Cole Anthony jogando tão bem, vendo o time se dedicando do jeito que está se dedicando e não querer estar ali dentro de quadro. Então eu não consigo ver o front office do Magic segurando o Fultz, ele já tendo condições para jogar, eu não acredito. E ao mesmo tempo, sobre isso que você falou dos dois jogarem ao mesmo tempo, do Cole Anthony ser titular e do Fultz até
ser reserva, eu acho que quando o Fultz voltar, eu acho que a gente vai ver isso, sim. O Fultz deve voltar aos poucos, né? Ele não deve voltar já como titular jogando 30 minutos. Ele deve voltar ali jogando 15, 20, 25 e aos poucos vai aumentando esse tempo até, quem sabe, ele recupere aí a titularidade e aí o Jamal Mosley que vai ter que se virar para ver se ele joga com o Fultz e o Cole, se ele joga com o Fultz e o Suggs. O próprio R.J. Hampton, que deu uma melhorada nessa última semana também, que vinha meio errante aí, mas deu uma melhorada boa, principalmente defensivamente. Eu tenho visto ele muito empenhado na defesa, mas essa é uma coisa que a gente vai ter que ver. E Luiz, aproveitando que a gente já entrou nisso, vamos passar para o terceiro assunto da nossa pauta, que é justamente esse, né? Quando o Isaac e Fultz voltarem, qual vai ser o time titular do Magic? Se você fosse o Jamal Mosley hoje, quem você escalaria, tendo o Fultz e o Isaac 100% fisicamente já? Vamos supor que eles voltem já prontos para ser titulares. Quem você escalaria aí? Então, eu estava até procurando a tweetada que eu dei ontem aqui, um exercício de imaginação que eu falei aqui, e a gente recebeu algumas perguntas sobre isso nos programas anteriores aqui e tal, porque está começando a ter uma pulga atrás da orelha, não só o Cole Anthony e o Fultz, mas o Wendell Carter Jr. e o Mo Bamba também, que tá... Porra, quem é? O Mo Bamba que vai ser titular, o Wendell Carter Jr. Então, o meu time, o meu starting five aqui seria o Fultz, o Cole Anthony, o Franz Wagner, o Jonathan Isaac e o Wendell Carter Jr. Para mim, eu acho que o Wendell Carter Jr. ainda é o titular desse time aí. Gosto desse cenário com o Mo Bamba e o Wendell Carter Jr. jogando, então eu acho que era uma coisa que eu fosse o treinador do Magic, eu ia querer que isso rolasse bastante, porque assim, esses times estão aqui montados, mas a gente sempre debateu isso, né, Wagner? A rotação do Magic proporcionar a gente ver Fultz e Anthony, Fultz e o R.J. Hampton, Cole Anthony e o R.J. Hampton, o Jalen Suggs jogando com os caras. Então, aí agora também tem o Wendell Carter Jr. e o Mo Bamba e o Isaac jogando, sei lá, de posição 3, fazendo alguma coisa, mantendo um time alto e, enfim, tentando modificar um pouco o cenário. Então, esse seria o meu grupo titular hoje. Todos bem, todos saudáveis, tá? E aí vem, na outra rotação, o Suggs, o Gary Harris, o Terrence Ross, o Okiki e o Mo Bamba, com o R.J. Hampton ali entrando e orbitando também entre esse time aí. Seria mais ou menos essa linha aí. O Gary Harris, na verdade, ele fica meio sobrando, né, velho? Essa é a realidade. O R.J. Hampton pode tomar o lugar dele, né? Até porque talvez ele seja trocado aí na deadline, né? Eu acho provável que ele seja trocado. Talvez ele e o Terrence Ross também, não sei, vamos ver. Mas acho que são boas possibilidades aí. Eu concordo com você com esse time, eu só alerto aqui de novo. Eu quero ver como é que vai ser o encaixe defensivo com Suggs e Cole ali no backcourt, porque eu vejo um pouco um buraquinho aí na defesa do Magic com os dois. Principalmente num contra caras mais fortes. A gente tem que ver como é que o Fultz vai voltar também. Quem sabe ele não evolua aí para um bom defensor também. Mas eu ficaria atento aí nessa equação aí defensiva com os dois em quadra. Mas eu concordo que hoje o time é esse. O Franz Wagner, eu acho que cravou a titularidade dele nesses 2 primeiros jogos. Ele tá jogando demais, assim. É um cara que você vê... roubou 6 bolas contra o Brooklyn, ele tá sempre fazendo a jogada certa ali, sempre faz o passe, ele bate muito bem para dentro, foi uma coisa que me surpreendeu, ele bate bem para dentro e tem uma ótima visão de jogo, tem bom passe também, finaliza bem perto da cesta, a bola de 3 ainda pode melhorar, mas ele tá tendo confiança para chutar. Acima de tudo, eu acho que o Franz é um cara muito inteligente, assim, embora seja muito jovem, ainda já é um cara uma inteligência de basquete ali muito grande, ele enxerga as coisas dentro de quadra de uma maneira bem interessante. Eu acho que o Magic acertou demais nessa escolha, como a gente sempre falou, né, Luiz? A gente sempre acreditou nele desde o dia 1. Bom, primeiro, se você ouviu o programa pré-temporada, a gente falou, o Franz Wagner vai deitar e rolar aqui. Melhor novato do Magic. Não, mas aí eu vou pegar esse seu gancho para eu fazer uma pergunta. Você acha? Eu estava pensando nisso hoje, inclusive. Você acha que o Franz Wagner teve o melhor desempenho de novato que você viu recentemente no Magic aí, de todos, contando todo mundo, contando Isaac novato, Cole Anthony novato, todo mundo,
foi o melhor, né? Para mim, Eu acho que sim, eu acho que sim. A impressão que eu tenho é essa também, desses últimos anos aí, não lembro de um novato chegar jogando tão bem assim. O Cole Anthony jogou bem também, ele teve uma boa primeira temporada, mas eu acho que o Franz Wagner tá num nível acima aí, de cometendo menos erros. Cara, aquele jogador protocolar, né? Que você sabe que ele vai fazer a jogada certa, sabe que ele bate para dentro muito bem, deu umas marteladas impressionantes também já, né? Andou posterizando o pessoal aí. Então eu acho que sim, Luiz, a resposta, acho que Franz Wagner é um dos melhores novatos aí que o Magic teve desde o primeiro dia, desde o primeiro jogo da temporada nesses últimos anos aí, com certeza. Verdade seja dita também, a competição não é tão árdua assim. Né? Não. Tirando a era. A gente até comentou uma vez no podcast isso aqui. 2017 para cá, o Magic deu alguns tiros certos assim em escolhas, né? O Bamba não estava sendo, mas parece que apareceu um outro Bamba aí. Demorou 4 anos, né? Mas apareceu. 4 anos para desabrochar e tá conseguindo agora, mas aí se a gente pega pós Jonathan Isaac aí, que esses eu já citei, né? Timo Kick e tal, antes do Jonathan Isaac, aí a gente tem umas figuras tipo Mario Zonia, Aaron Gordon, talvez o Victor Oladipo. O Oladipo. O Oladipo começou, eu acho que, mas ainda assim eu acho que o Franz. Ainda assim eu acho que o Franz está tendo uma primeira temporada melhor do que a do Oladipo no Magic. Vamos ver se ele mantém, né? Porque ele tá na briga para ser novato do ano, tem que estar. Com certeza, ele tá na frente do Suggs, com certeza. Eu olhei no site da NBA, o site da NBA atualiza nessa lista, acho que é semanalmente, a lista dos novatos. Fazem um ranking mesmo ali, o Franz Wagner estava em quarto. Ele estava atrás do Scottie Barnes, do Evan Mobley e do Chris Duarte, do Indiana Pacers. Então, assim, ele tava no top 5 ali, estava em quarto. Então, acho que isso é um bom termômetro aí pra gente saber como tá Franz Wagner e o início de sua carreira na NBA. Luiz, vamos passar agora aqui para nossa último assunto da nossa pautinha aqui, que são os fatos que eu achei bem curiosos, interessantes e inesperados sobre o nosso querido Orlando Magic nesses 12 primeiros jogos da temporada aí, que é o seguinte: o quinteto titular do Magic, que tem Cole Anthony, Jalen Suggs e Franz Wagner, 2 novatos, e 2 pivôs, né? O Mo Bamba e o Wendell Carter Jr. Então, assim, um quinteto totalmente diferente aí. Até o jogo de ontem, o Magic tinha o melhor net rating de toda a NBA. Esse quinteto era o melhor da NBA assim, em termos de desempenho. Então é surpreendente, né? Um time tão novo, com 2 novatos, com um pivô improvisado aí, entre aspas, com 2 pivôs, 2 novatos e o Cole Anthony, segundo anista aí, com o melhor desempenho de toda a NBA. É meio chocante, né? Eu não esperava por isso. Eu fiquei surpreso quando eu vi. Eu ainda, em off, a gente estava até comentando aqui, né, sobre isso, mas eu ainda estou esperando que vão mandar uma errata aqui. A gente colocou errado aqui e tal, mas brincadeiras à parte, é muito surpreendente, porque, pô, como falei no começo aqui do programa, é um dos times titulares mais jovens aí que a gente viu em muito tempo. É um time muito jovem, uma média de idade muito baixa. E os caras, você vê esse time em quadra, o time titular em quadra, é um time bom, velho. Isso que, assim, você assiste o jogo e você fala, pô, esse time é bom. Aí começa a vir banco. Começa a desandar quando o banco entra, né? Até porque, se você me permite aqui fazer um parênteses, o Magic começou a temporada sem o Timo Kick, sem o Isaac, sem o Fultz. Então, assim, sem 2 titulares, teoricamente, e sem o Okik, que é um jogador de rotação. E mesmo assim, esse quinteto aí tem funcionado. Então, acho que é uma ótima notícia pra gente, na verdade, ver que esse time já tá rendendo tão cedo, desde tão cedo na temporada, com a gente tendo ainda 2 titulares para colocar nesse mix aí. Pois é. E aí, isso é um ponto até que eu comentei em programas passados, trazer aqui de novo, que eu acho que o Magic ele tem um potencial, um ponto de corte em 2022, que eu acho que voltando todo mundo, o Magic tem um potencial de ser um time de brigar pelo play-in, ser um time de play-in, só que com os resultados de 2021 vai ser muito difícil o time ir para o play-in de fato. Então é uma briga assim, se você fizer um corte 2022, o Magic eu acredito que teria um desempenho de play-in.
mas terá, né? Em 2021 vai contribuir para que isso não aconteça. Então, deixa a gente muito animado para a próxima temporada, 2022, 2023, que, assim, é um planejamento. O planejamento parece estar dando certo, né? Porque você olha um time novato desses jovens jogadores, onde os caras mais experientes ali do time são o Cole Anthony e o Wendell Carter Jr., né? Porque o Mo Bamba, meu Deus, desabrochou agora. Então, ele, coitado, não dá. Ele fez um giro ontem em cima do Kevin Durant também, que foi espetacular, né? Você viu, né? Velho, eu me rendi ao Mo Bamba, é impressionante. Mo Bamba! Eu não sei tanto. E dia desse eu tava falando lá, tem que renovar o contrato do Bamba, vamos dar um jeito. O cara tá jogando, velho. O cara tá conseguindo contribuir, ele é um outro jogador. E tem que valorizar, porque assim, a gente viveu uma história com o Aaron Gordon de tentar muito, mas assim, a gente tem que dar essa oportunidade para o Mo Bamba agora, porque parece que está desabrochando. Se ele desabrochar, aí a gente vai ter um baita jogador aí, mas é bem surpreendente. Eu fiquei bem abismado aí de saber que essa molecada tá conseguindo dar esse caldo aí na NBA. O Mo Bamba realmente é uma das surpresas aí pra mim nesse começo de temporada. Até pela intensidade, né? Uma coisa que a gente sempre reclamou, ele sempre parecia meio mortão dentro de quadra, cansava muito rápido, né? E a gente tá vendo o Mo Bamba bem mais ativo, contestando mais os arremessos, que é uma coisa que a gente cobrava, dando mais tocos também, e arremessando bem, né? De 3, principalmente. Às vezes ele ainda tenta uns arremessos meio longos, uns turnarounds ali, meio nada a ver. Mas acho que é aprendizado também. Ele tem arremessado muito bem de 3 livre quando ele tem recebido as bolas. O Suggs tem feito muito bem esse trabalho de chamar a marcação perto da cesta e soltar a bola para fora. Isso, aliás, é um dos pontos positivos dele nesse começo de temporada, esse é a defesa. Mas, cara, realmente esse quinteto aí ser o melhor da NBA nesse começo de temporada é uma agradável surpresa para nós, torcedores do nosso querido Orlando Magic. Time com 3 vitórias, hein? Vale. 3 vitórias. 3 vitórias, 9 derrotas. Luiz, vamos passar aqui para as perguntas no Twitter. A gente recebeu 3 perguntinhas aqui no Twitter. A primeira é do Shaq, o Donazolo G. Não tenho pergunta, não. Só queria dizer que se o Cole Anthony não ganhar o prêmio de Most Improved Player desse ano, vai ser o maior roubo da história. Rapaz, é cedo ainda, mas eu vou, clubisticamente, vou concordar. Também. E olha que tem o Mo Bamba também, nessa porra. Olha, eu acho que hoje, claro, falta muita temporada ainda, tudo pode acontecer, mas hoje eu acho que o Cole Anthony estaria nessa briga sim. O Miles Bridges do Charlotte Hornets está nessa briga também, tem alguns outros caras aí, mas eu colocaria o Cole Anthony nessa lista sim, hoje, com 12 jogos disputados. Acho que não é nenhum absurdo não, viu, Shaq? Também não acho não. A galera do Medicão aqui, o Medicão, já pode se iludir com o título em 2023? Luiz, essa é sua. Amigo, se a gente ganhar o título em 2023, não vai ter Madcast pós-título. A gente vai ter que esperar uns 5 meses, porque a gente vai comemorar, viu, velho? A gente vai gravar, se o título vier em 2023, a gente vai gravar o Madcast direto de Orlando, compromisso aqui. Eu vou fazer aquela caminhada aqui, nem pra Parecida aqui, só que eu vou até Orlando andando. Não sei como eu vou conseguir, mas eu vou. A gente vai gravar o podcast da festa lá. Exatamente, vai dar um jeito de ir, mas 2023 não, mas em 2025 aí a gente pode ficar feliz, né? Eu acho que 2023 é muito ousado, mas vai aqui, né? Quem sabe? E a última pergunta aqui do Pavi, foi só eu que percebi, ou normalmente no terceiro e quarto período o time sofre mais. Parece que não consegue manter a sequência do primeiro tempo. Eu acho que, cara, o que acontece com o Magic de não conseguir manter a sequência é a rotação mesmo. Quando os reservas entram, nos primeiros jogos da temporada, sem o Okik, a gente viu muito o Brasdeikis jogando, a gente viu o próprio
Me fugiu o nome dele agora. O Mo Wagner, o irmão do Francis, jogando. E depois que o Kik voltou, a gente viu isso diminuindo bastante. Então, já dá uma melhorada no time. Mas enquanto o Isaac e o Fultz estão fora, e essa rotação tá mais enxuta aí, e a gente precisar desses caras, o próprio Mo Wagner jogou bastante ontem contra o Brooklyn Nets, que não é o ideal, né? Mas eu acho que é mais isso, a rotação. O Mosley não consegue deixar os caras 48 minutos jogando, né? Não é saudável também. E quando essa galera tá entrando, o time tá caindo de rendimento, o que eu acho que é totalmente natural. Não sei se você concorda comigo. Não, eu acho que teve alguns momentos por exemplo, eu lembro de cabeça que sem pensar muito o jogo do Boston Celtics, que o Magic, o terceiro período lá o Magic estava pau a pau com o Boston, mas aquele terceiro período foram, acho que uns 20 e poucos pontos de vantagem para o Celtics, deu uma apagada, deu aquele famoso apagão, mas no geral, eu vi até que você respondeu aqui no Twitter, né, Wagner, mas assim, o quarto período do Magic, em alguns pontos, em alguns jogos, eu tô gostando muito de ver. Teve alguns jogos, assim, você vê um time jovem desse, com tantas derrotas, conseguir mais de um jogo, superar um placar adverso no último período e conseguir a vitória, eu acho que é um destaque positivo. O que eu vejo do Magic é mais ou menos isso que você falou, é um time que vai oscilar em alguns momentos. Acontece de ser no segundo tempo, porque é quando meio que as coisas vão se definindo, mas eu não tenho essa impressão, não. Eu acho que o Magic tá conseguindo fazer quartos períodos aí melhores até do que eu estava prevendo. Inclusive, tem uma outra estatística curiosa e interessante, que o Magic tem o melhor ataque, tinha, né, até o jogo de ontem, o melhor ataque da liga no quarto-quarto. Então, assim, era um dos melhores times no quarto-quarto. E eu vi algumas opiniões sobre isso, e até concordo. Isso se deve também ao fato do quê? Do Magic entrar no último quarto precisando correr atrás, né? Então, acaba ajudando um pouco o fato de o time estar chegando no quarto perdendo. Contra o próprio Utah Jazz, como a gente já falou aqui, o Magic entrou no último quarto perdendo por 10 e ganhou por 7. Então, se a minha capacidade de matemática me permite, o Magic ganhou por 17 pontos esse último quarto, né? Que é um negócio impressionante, acho que contribui para essa estatística aí do Magic ter jogado tão bem, estar jogando tão bem no último quarto. Luiz, vamos passar aqui rapidinho o calendário. O Magic joga sábado em casa de novo, vai ser uma sequência vai ser o quinto jogo seguido em casa, contra o Washington Wizards, que para surpresa de ninguém é o líder da Conferência Leste, melhor campanha. Eu não sei porque as pessoas se surpreendem. Eu mesmo não estou surpreso, eu sempre esperei isso. Então o Magic vai pegar o Washington Wizards, jogo 9 horas da noite, sábado, um belo programa aí, sabadão à noite, para quem não for sair, não for se aventurar por aí, um belo jogo. Inclusive o Washington, que agora recebe a maravilhosa cobertura de nosso amigo Josh Robbins, né, que nos abandonou o Orlando Magic para trabalhar em Washington. E todo sucesso pro Josh aí, o cara é muito gente boa. Depois, na segunda, dia 15 de novembro, o Magic vai para uma sequência fora de casa, começa contra o Atlanta Hawks em Atlanta, 9h30 da noite. E na quarta, dia 17, pega o New York Knicks também em New York, né, no Madison Square Garden, às 9h30. E aí fecha a semana que vem com sexta contra o Brooklyn em Brooklyn. Então aí um jogo quarta, sexta, e aí sábado, back-to-back contra o Milwaukee, em Milwaukee. E depois segunda contra o Milwaukee de novo. Então 2 jogos seguidos contra o Milwaukee. Uma sequência duríssima aí, né, Luiz? 2 jogos contra o atual campeão, um jogo contra o Brooklyn Nets do Kevin Durant, um contra o New York Knicks, outro contra o Atlanta e outro contra o Washington. Tá bom, né? Tá bom demais. Tá bom demais. Porque, assim, esse jogo de Washington é o último jogo da série, né? De 5 jogos em casa. E aí a gente já toma a invertida aí de 5 jogos fora de casa, que, assim, é difícil a gente ver, a gente olhar para o calendário e pensar um jogo aí que o Magic possa ganhar, né? Isso é duro. Eu acho que o mais acessível aí seria o Atlanta hoje, que tá meio... Não tá tão bem ainda, né? Mas eu acho que o Atlanta tem tudo para engrenar aí ao longo da temporada, assim como fez na temporada passada. Então, eu diria que o jogo do Atlanta e o próprio Knicks, né? De repente, o Magic consegue fazer outro jogo bom contra os Knicks. O Knicks deu uma caída também, começou bem a temporada e agora deu uma caída. Mas, realmente, se vierem aí 5, 6 derrotas,
não se desesperem, porque essa temporada vai ser longa para nosso querido Orlando Magic. E o jogo do Knicks, assim, uma sequência. A gente teve 2 jogos contra o Knicks no final de outubro. Aí vai ter agora em novembro, depois a gente só tem lá para abril do próximo ano. Então já vai, tipo o Brooklyn também, a gente já vai ter outro jogo contra o Nets agora. Mas essa sequência com o Knicks já despacharam os jogos tudo agora, né? O máximo que deu. É verdade, vamos lá, pegar o Fournier e ver se a gente mata essa lei do ex aí. Pelo amor de Deus. No mínimo, eu espero que ele não jogue bem. Ei, coração peludo, hein? Vamos depilar isso aí. Se perdeu ou não, paciência, acontece. Mas ele jogando bem, aí vai doer mais. Bom, é isso, galera. Episódio número 39 do nosso querido Madcast Brasil vai ficando por aqui. Um abraço a todos, um abraço do Stuff também. Go Magic!